Olá, começando o terceiro episódio do Pod, eu sou o Fernando. Eu sou o Alex. E nós estamos aqui mais uma vez para trazer algumas informações a respeito de bem-estar, a respeito de saúde, a respeito de como isso se conecta no nosso dia de trabalho, certo, doutor Alexander? Sim, senhor Fernando. E também para ver o quanto que você consegue, nesse processo, se melhorar como indivíduo. Sempre. Acho que esse que é o olhar. E aí vou começar aqui com uma provocação a respeito do tema de hoje, que é alimentação, né? No último episódio a gente falou falamos a respeito do tripé, né? Sono, alimentação e exercício físico como provedores de um dia melhor, de um dia adequado, de um dia equilibrado, para que ele sustente até outros aspectos da nossa vida que a gente, como ser humano, busca. E falamos que alimentação é um dos tópicos mais importantes dentro de tudo isso que a gente está falando, e que ele tem várias ramificações de conhecimento aí para que a gente possa agregar aqui para o nosso Pod. E aí, Alex, trazendo um pouco para o nosso entendimento aqui de trabalho, de como a gente se relaciona com a comida no nosso trabalho, para que você possa abordar conceitualmente alguns pontos interessantes. Hoje a gente observa um crescimento do nomadismo, né? Da pessoa que se alimenta fora de casa, porque ela está no trabalho. São poucas as pessoas que... Eu tive esse privilégio de almoçar com a minha mãe, com meu pai, na mesa, né, na cozinha, assim, de uma maneira que fosse familiar, né? Mas hoje são poucas as famílias que conseguem reunir na hora do almoço, na hora do jantar um pouco mais, mas na hora do almoço principalmente, suas famílias para ter a refeição. E algumas delas acabam comendo fora de casa, comendo dentro da empresa, no refeitório, levando, de repente, uma marmita para o trabalho, comendo numa lanchonete, pedindo por um aplicativo, né? Então, a gente tem aí opções que atendem diversas pessoas nos seus diferentes segmentos de trabalho, fora os lanchinhos que as pessoas promovem dentro do ambiente de trabalho também. E eu acho que isso traz uma oportunidade para que as pessoas se alimentem de maneira inadequada, mas também de maneira adequada, porque você tem aí várias opções, né, para compor o seu dia. Então, me fala um pouquinho sobre isso aí. Concordo que você pode ter mais opções não saudáveis. Mais fáceis, né? Mas você também tem opções muito saudáveis. Né? Mas eu acho que antes da gente entrar numa dica de como comer no ambiente de trabalho, etc., eu acho que vale a pena a gente pegar nesse episódio aqui e tentar destrinchar um pouco da base. Vamos lá. Tá? Porque senão, na hora que a pessoa vai montar o prato dele lá num por quilo da vida, num self-service, ele vai montar errado. Tá bom. Tá? Mas essa já é uma dica. Sim. O quilo já é, de repente, uma estratégia para você montar um prato adequado com a base que você vai trazer agora. E né? É o seguinte, o por quilo é ruim. Não, por quilo não é ruim. Por quilo pode ser muito bom. Né? Vários pacientes meus falam, mas é que eu não consigo comer bem porque eu como fora. Falo, mas você come onde? É self-service? Então você pode comer muito bem. Tem opções ali. Então fala um pouquinho sobre essa composição básica aí que seria adequada para a alimentação. Vamos lá. Bom, só para situar vocês, a nossa ideia é fazer uma série aqui sobre alimentação. Né? Esse vai ser o primeiro episódio, parte 1 dessa série de alimentação. Que o tema vai ser? O quê? O prato perfeito. O prato. Eu acho que assim, nesse primeiro episódio dessa série de alimentação, o tema é mais entendendo a base. Ok. Tá? Entendendo a base. Vamos lá. O nosso corpo, como a gente falou no último episódio, você tem que encarar ele como uma máquina que tem as necessidades diárias por determinadas coisas. Se você não entregar o que ele precisa, ele vai começar na melhor das hipóteses, ele vai patinar. Né? Ele não vai desenvolver, ele vai patinar. Crescer, né, melhorar a sua saúde com alimentação exige que você entregue aquilo que seu corpo está pedindo e de uma forma bastante regular, né, com uma certa consistência. Então, entendendo os seus combustíveis, né, entendendo que você precisa ficar muito mais atento a como o seu corpo está formado do que ao quanto que a balança está mostrando para você, é um entendimento fundamental. Sem esse entendimento, dificilmente você vai conseguir escolher comida de maneira adequada. Tá? Então, vamos lá. O nosso corpo, qualquer lugar que você possa encostar no seu corpo,
mesmo que você pudesse colocar a mão por dentro, estruturalmente você ia encostar somente na combinação de água, minerais, gorduras e proteínas. Ok? Então é isso que tem estrutura no seu corpo. Como a gente sabe, existem 3 macronutrientes, certo? Existe a proteína, existe a gordura, existe o delicioso carboidrato. Exatamente. Como que a gente... Você sabe, Nando, como que a gente define o que é o quê? Como Não. que eu defino o que é uma gordura? Nope. Nope. Então vamos lá. Gordura é tudo aquilo que, quando eu como, no final desse meu processo de digestão, ele vai chegar lá uma unidadezinha básica, uma molécula básica, que o meu intestino não consegue quebrá-la abaixo daquele ponto. Então, naquele ponto de maior digestão, é que ela está pronta para ser absorvida pela minha mucosa intestinal e aí sim, efetivamente, entrar no meu corpo. Aí ela cai na corrente sanguínea. Ok. Tá? No caso da gordura, ela vira um ácido graxo. Okay? Você já ouviu falar desse termo, ácido graxo? Já ouvi. Você conhece diversos ácidos graxos, existem centenas, tá? Existem 2 ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, que são chamados de ácidos graxos essenciais, ou seja, você não consegue fabricar esses ácidos graxos, então você precisa comê-los, ok? Existe um outro ácido graxo muito famoso chamado triglicérides. Esse você fabrica, você não precisa comer, tá? Então, beleza. Gordura é isso. Gordura é tudo aquilo que no final da digestão vira um ácido graxo. Proteína. O que é proteína? É tudo aquilo que no final da digestão vai virar um aminoácido. Ok? Nosso corpo é composto por 20 aminoácidos diferentes. Destes 20 aminoácidos diferentes, eu tenho 9 que são chamados de aminoácidos essenciais. Essencial por quê? Novamente, porque a gente não fabrica, a gente precisa comer. Então, já está uma dica aí, ó. Praticamente metade dos aminoácidos que a gente precisa, a gente não consegue fabricar, não estão no nosso corpo, a gente precisa ingeri-los, tá? A gente precisa comer proteína. E como que eu defino o que é carboidrato? Carboidrato é tudo aquilo que no final desse mesmo processo de digestão, a molécula básica que vai sobrar ali no meu intestino, que o meu intestino vai conseguir absorver, é um açúcar simples. Glicose, frutose, galactose, esses são os açúcares simples mais comuns da nossa dieta, ok? Então vamos lá. Caiu no seu corpo, caiu na sua corrente sanguínea, o seu corpo vai ter que dar um destino para essas coisas, ok? Como eu te falei antes, ácido graxo e aminoácido constroem gorduras e proteínas que vão construir o nosso corpo. Então, o seu organismo ele é muito sábio em termos de prioridades. Ele vai pegar aquele ácido graxo e aquele aminoácido, ele vai falar, pega a listinha aí de prioridades, o que está lá em cima, o que é o topo dessa lista? É muito importante para o Nando ter um cérebro. É muito importante para o Nando ter olhos, ter pele, ter coração, pulmão, fígado, rins, etc. Então, todos esses órgãos vitais, órgãos que sem esses você não vive, recebem os nutrientes primeiro. Depois que esses nutrientes já foram espalhados, esses órgãos estão bem nutridos, você tem uma faixa intermediária ali, que também é de muita importância, como, por exemplo, produção de sangue, produção do seu sistema imunológico, hormônios, tá? Mas só para você ter uma ideia de como isso daí não tem prioridade sobre o seu cérebro, você já deve ter ouvido falar que determinada pessoa estava anêmica porque estava mal nutrida. Sim. Né? Acho que todo mundo já ouviu algum caso assim. Ou essa pessoa não come bem, vive doente. Né? Você nunca vai ouvir o oposto. Nossa, essa pessoa ela tem muito sangue, mas ela perdeu um pulmão porque ela não come direito. Ou ela perdeu metade do coração, ou ela perdeu uma parte do cérebro. Mas, nossa, como ela é forte, como ela está... Não, isso não acontece. Tá? Então, para que você fortaleça os seus ossos, os seus tendões, o seu músculo, sua cartilagem, seus ligamentos, você precisa encher o tanque de aminoácido, porque esses daí eles estão lá embaixo na lista de prioridade. Entendeu? Tanto que o seu corpo é capaz de usar a musculatura do seu braço, da sua coxa, para quebrá-la, transformá-la em aminoácidos e alimentar outra parte do seu corpo. Né? Pega, por exemplo, um caso de uma desnutrição extrema, tipo um campo de concentração, ou um pós-operatório de cirurgia bariátrica. Essa pessoa, o que acontece com ela? Ela emagrece. Emagrecer é perder gordura. Tá? Ela emagrece primeiro? Não, ela desnutre primeiro. É um processo de restrição calórica violento, tá? No qual o seu corpo continua precisando da mesma quantidade de aminoácidos, né, de proteínas que ele precisava antes, só que não está entrando. Seja porque essa pessoa não tem mais acesso à comida,
ou porque ela não consegue. Mecanicamente, o estômago não está mais lá e não vai conseguir comer. Então, como que ela faz? Ela vai usar o próprio músculo e ela vai se autodigerir. Tá? O corpo entende que o músculo é fácil de repor, mas o seu cérebro não é. Seu coração não é fácil de repor. Na verdade, não tem como repor. Entendeu? Então, é muito importante que quando você está montando o seu prato, você está lá no seu por quilo, você está no seu intervalo lá do almoço, você olha para o seu prato e você fala assim, poxa, isso daqui é algo que vai me construir ou é só energia? Uhum. Porque o lance... Um ou outro, né? Porque o lance do carboidrato. Beleza, eu preciso então de proteínas e gorduras para eu ter aminoácidos e ácidos graxos, respectivamente. Água, nem se fala. E os micronutrientes, como cálcio, selênio, magnésio, potássio, estão ali nos macronutrientes. Você não consegue fazer um prato de selênio para comer, mas você sabe que está lá numa castanha, etc. E os carboidratos, onde que eles entram nessa jogada? Né? Porque a gente come carboidrato, legal, nosso corpo sabe processá-los. O carboidrato, você tem que pensar nesse carboidrato como se ele fosse uma fonte de energia. Se você souber usar o carboidrato, ele faz você alavancar. Se você errar na dose, ele vai te puxar para baixo. Né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E pós, né, essa explicação toda, né, que pô, é simples, né? Fica simples da gente entender da maneira como você está colocando. Eu percebo, entendo que a busca por uma alimentação adequada começa com um prato proteico. Sim. Porque é a base, né? Se você não alimenta o seu corpo com aquilo que é a base, é a história do combustível do carro. Ele vai usar o teu músculo para fazer a vez daquilo que deveria ter sido abastecido a partir de uma alimentação proteica. Exatamente. E se a desproporção for muito grande, você vai perder músculo. Tá? Se a sua demanda por proteína é alta e você tem uma ingestão baixa, a proteína vai ter que sair de algum lugar. E existem, por exemplo, pacientes que fizeram um emagrecimento muito grande e ficaram com sobra de pele. Quando eles entram num processo de reconstrução desse corpo à base de proteína, eles conseguem até reutilizar, reprocessar a própria pele. Claro que é um processo que demora anos, mas a flacidez começa a reduzir porque o corpo começa de novo a resgatar proteínas dali que não estão sendo usadas para irem alimentar outras partes. Entendeu? Então é possível fazer isso. O lance do carboidrato é o seguinte: carboidrato ou você usa naquele momento como energia, ou ele tem que ser retirado de circulação. Se eu pegar todo o seu sangue agora, você tem mais ou menos 5 litros de sangue, assim como eu. Se eu centrifugasse o seu sangue e eu separasse só a parte que é glicose, você tem ideia de quanto que você tem em 5 litros de sangue? Não. 5 litros são 5.000 ml, certo? Você tem 5 ml de glicose no seu sangue. Você tem 0,1% do total de volume de sangue é glicose. É equivalente a 1 colher de chá. E o seu corpo mantém essa 1 colher de chá na sua circulação o tempo inteiro, porque o seu corpo não tolera muitos desníveis de glicose. Se subir muito, você pode até morrer, você pode entrar em coma hiperosmolar. Se cair muito, você pode entrar em hipoglicemia e também morrer. Então tem alguns hormônios que ficam brincando, trabalhando em conjunto para manter essa faixinha de 1 colherzinha de chá, de 5 ml. Um hormônio que abaixa o açúcar no sangue, que é um hormônio muito conhecido, que praticamente todo mundo já ouviu falar, que é a insulina. Tá? E existem outros hormônios que fazem subir o açúcar no sangue, que a gente talvez não tenha escutado falar com tanta frequência, que são glucagon, cortisol, adrenalina. Tá? Então esses hormônios eles sobem o açúcar no sangue. Eles trabalham em conjunto para manter essa faixinha bem, bem estreita. Quando eu como, por exemplo, um prato de arroz, feijão com batata e macarrão, o que tem ali? Carboidrato. Né? O arroz é um grão, o feijão é um grão. O macarrão vem do trigo, que é um grão. Tudo isso daí vai virar glicose, açúcar. Né? No final da digestão vira açúcar. Pode não ter o paladar doce na hora que você está comendo, mas o final da digestão vai ser glicose. Caiu um tsunami agora de glicose na sua corrente sanguínea. E eu fiz esse prato 8 horas da noite. Exato. E aí, qual é o Você não vai usar, disso? concorda? Você não vai sair para correr. Você não vai ir para academia puxar ferro. A insulina entra em ação porque
você comeu tanto que vai ultrapassar aquele limite de uma colher de chá. Certo. Então a insulina vai lá. Qual é o primeiro papel da insulina? Bater na porta da célula, chega lá, abre a porta da célula e fala: olha, tem glicose aqui, você aceita? A célula fala: manda um pouquinho. Só que é só um pouquinho que ela consegue aceitar. E acaba sobrando. Você só precisava de uma colher de chá, mas você comeu um pratão de arroz, feijão, batata e macarrão. Entendeu? O que vai acontecer depois que todas as células já foram alimentadas com glicose? A insulina, vai fazer o seu segundo efeito, que é sinalizar para o fígado que esse excesso de energia precisa ser estocado. O fígado, muito prestativo que é, ele vai falar assim: beleza, manda aqui. Só que me manda de 3 em 3 açúcares, porque eu não consigo ficar convertendo o tempo inteiro. Me manda de 3 em 3 açúcares. Como que a gente chama açúcar no mundo da bioquímica? A gente chama de glicídios, certo? 3 são tri. Os açúcares viram triglicérides, que são uma gordura que circula no sangue, certo? Então existe um núcleo ali de carboidrato na base da nossa gordura corporal. Neste processo, parte dessa gordura é retida no fígado. E o fígado começa a ficar gordo, se esse for um evento muito frequente. E aí vem a famosa doença que é muito comum hoje em dia, que é a esteatose hepática, ou o fígado gordo, né? Que muita gente fala que é normal. Não confunda normal com habitual, né? Toda gordura no fígado é prejudicial para o fígado. O fígado gordo pode entrar num processo de esteato, que é gordura, hepatite, inflamação do fígado. Então, uma inflamação do seu fígado causada por gordura, assim como toda inflamação, leva a uma fibrose como processo final, como resolução dessa inflamação. Fibrose do fígado tem um nome popular muito conhecido chamado cirrose. Tá? Então, se você tem um fígado esteatótico, se você tem gordura no fígado, você está se preparando para um futuro cirrótico. É claro, se a sua esteatose é discreta, a chance é pequena. Se a sua esteatose é moderada, piorou. Se a sua esteatose é acentuada, parabéns, pode fazer lá um TGO, TGP, que são enzimas do fígado, você vai ver que elas estão mais altas. Então, cirrose não é uma doença exclusiva do álcool, pelo contrário. Cirrose, né, a esteatose hepática, a doença inflamatória do fígado hoje, ela é muito mais por causas não alcoólicas do que alcoólicas. Tá? Então, entendendo esses conceitos básicos, né, que, poxa, se eu estou engordando e se eu estou com colesterol alto, se eu estou com triglicéridos alto, vem muito mais da quantidade de carboidrato que eu estou comendo, porque o carboidrato ele é supérfluo. Não existe, diferente dos ácidos graxos, que existem ácidos graxos essenciais, existem aminoácidos essenciais, não existe nenhum carboidrato essencial. Ou seja, não existe nenhum carboidrato que você precisa comer, que você seja obrigado a comer. Porque existe sim um carboidrato que é vital, tá? Que é a glicose. A gente não vive sem glicose. Só que a gente fabrica glicose. O nosso fígado fabrica glicose, você não precisa comê-la. E a diferença da molécula da glicose que o fígado fabrica ou da molécula de glicose que vem da comida é zero. Glicose é glicose. A diferença não está na molécula em si, mas está na oferta. Entendeu? Na oferta e na demanda. A demanda está lá. Seu fígado recebe uma demanda de 10 glicoses porque as suas células vermelhas, os glóbulos vermelhos só trabalham com glicose. Beleza. O fígado fala, tá aqui, são 10. Aí o seu cérebro fala, eu quero 30. Ah, tá aqui, 30. Seu fígado vai fabricando, sob demanda. Quando você pede para o seu apetite, você entrega 1 milhão e não 10 que foram solicitados. E aí você tem todo aquele processo do tsunami de glicose que cai, um tsunami de insulina que vai atrás para distribuir aquela glicose e todo esse processo de estocagem de energia, e o nosso corpo só é bom em estocar gordura. Você não tem estoque de proteína. O seu estoque de açúcar no sangue, que é o glicogênio, de açúcar no corpo, perdão, que é o glicogênio, é muito pequeno. Um adulto do seu tamanho tem 500 gramas de glicogênio, e a maior parte está no músculo. O glicogênio do músculo não sai para alimentar o cérebro. É o glicogênio do fígado que sai. E ele é pouco. Tanto que você consegue depletar, esgotar completamente seu estoque de glicogênio em uma caminhada de 2, 3 horas. Entendeu? Então, o lance é
quando você monta o seu prato, entender se você está montando alguma coisa que está contribuindo com a sua saúde ou se você só está matando o seu desejo de comer. Excelente. E aí, eu acho que é interessante a gente trazer esse conceito, esse contexto todo de um hábito alimentar adequado para o nosso dia a dia, né? Porque, na prática, eu inicio o dia com alguns cafezinhos, eu tenho alguma reunião em que eu vou encontrar uma bolachinha, eu tenho que, na hora do almoço, talvez, como eu te disse, comer fora, se na minha empresa não tiver um refeitório, eu não tiver levado uma marmita. Aí, depois do almoço, eu vou falar, poxa, me deu uma vontade aqui de comer alguma coisa com um paladar um pouco mais doce. Aí bate aquele sono, porque provavelmente eu consumi mais carboidrato do que deveria, por isso que dá aquele cansaço, moleza, né? Pós-almoço, que você fala, agora é aquela hora, mas eu preciso estar atento para uma reunião, uma tarefa que naquele momento me é exigida, lá, né? E você está ali pescando. Aí no meio da tarde você fala, pô, nossa, me tô com uma fome agora, o que é que eu como? Eu não trouxe nada. Aí tem uma cantina na empresa lá repleta de carboidratos, ou se eu sair ali para comprar na Redondeza, a oferta hoje das lanchonetes, Sim, é muito coxinha, mais esfirra, muito mais doce, de açúcar, né, através dos carboidratos do que proteína. Aí eu vou para casa depois de um dia desse que eu tentei comer bem, em alguns eu consegui, em outros não. Aí eu me senti frustrado porque isso não aconteceu. E aí eu vou falar, pô, já que eu comi errado no almoço, vou comer um pão agora na janta, um lanche agora na janta. Que é uma outra sabotagem, você concorda? Não, se você já comeu errado, se você já errou no seu almoço, capricha no jantar. Pois é. Mas a gente faz o contrário. Mas aí você tá muito mais pela emoção de como você passou aquele dia e tal, e vamos ali facilitar o jantar. E aí antes de dormir me dá mais uma última fominha, ou seja, todos esses momentos inadequados, né, pelo qual eu passei, são resultados de uma escolha que começou errada já no começo da manhã, no almoço. Começo da sua vida, cara. Não, é verdade. Por quê? É verdade. Conta aí. Porque, vamos lá, há muito tempo, há várias décadas, houve uma mudança, né, no entendimento daquilo que a gente deveria comer. Né? Passou-se a se preconizar uma dieta muito rica em grãos. Sim. Né? E demonizar a carne. Mas o negócio é meio simples de você entender. Né? Pega o leite materno. Okay? Você pega, eu acho que não tem nenhum ser que precise de tanta energia quanto um bebê, porque ele precisa crescer muito e muito rápido. O cérebro está em desenvolvimento, todos os órgãos, etc. Analisa o leite materno. O leite materno, tirando a água, que é o maior volume ali, de onde vêm as calorias que estão no leite materno? 70% das calorias do leite materno, 70% vem da gordura. Adivinha qual que é a gordura do leite materno? Colesterol. Por que a gente precisa ter colesterol no leite materno? Porque o seu cérebro é feito de colesterol. Tá? 20% da massa do seu sistema nervoso central é feito de colesterol. Por isso que o leite materno é rico em colesterol. Qual é a segunda coisa mais abundante, tirando a água, né? A terceira coisa, então, mais abundante no leite materno? Proteína, os aminoácidos. E o que tem de menos no leite materno? O açúcar, a lactose. Agora, pega como que é a dieta tradicional que a gente come hoje em dia. É basicamente só carboidrato. A gordura que vem não é gordura de origem animal, geralmente é gordura de origem vegetal, como um óleo de soja ultra refinado, óleo de milho, canola, etc., que são óleos não naturais. Todo mundo aqui já pegou um grão de milho cru na mão, ou um grão de soja, etc. Aquele grão não é oleoso, certo? Você precisa torturar aquele grão para ele virar um óleo. Existe um processo químico, qualquer um pode colocar no YouTube aí, como é feito o óleo. O processo de refinamento de um óleo vegetal e de uma margarina são nojentos. Né? Se você olha aquilo, você fala, nunca mais vou comer esse negócio. Então, o nosso corpo tem uma dificuldade muito grande de lidar com gorduras vegetais, com óleos vegetais e com esses carboidratos. De novo, por causa do carboidrato ser uma fonte não estrutural, uma fonte de energia meio vazia. Tá? Então, é importante que você entenda conceitos básicos de nutrição, senão você nunca vai acertar seu prato.
Tá? A sua composição do prato tem que priorizar um conceito chamado densidade nutricional. Eu tenho tudo que eu preciso num pacote pequeno e pouco calórico? Existe essa super comida? Existe. Chama-se carne. Tá? Os vegetais, geralmente, são muito desprovidos de densidade nutricional. Eles são muito aguados, né? Eles têm pouca substância neles. E é justamente por isso que um boi precisa comer 20 horas por dia. Se você parar e separar quanto tempo você, ser humano, come por dia e condensar, você vai ver que não dá 1 hora. Já um herbívoro precisa comer 20 horas porque ele está comendo um alimento paupérrimo, né? Então ele precisa comer, ele precisa fermentar, ele regurgita aquilo, ele come de novo, porque ele precisa de muito tempo e um intestino muito longo para extrair os poucos nutrientes que ele tem naquele alimento. Já a carne, ela é super densa, super concentrada em alimentos e você não precisa comer muito. Tá? E a carne magra não é calórica. Então ela serve para você emagrecer, porque ela te nutre plenamente e ainda faz um déficit calórico. Agora, é claro, você quer fazer uma dieta base de cupim e costela, você vai engordar, porque ele tem muita gordura. Porque aí você percebe algumas confusões também, né? Porque quando você diz, olha, tua base tem que ser proteica. Uhum. O cara vai numa churrascaria e ele vai no quilo lá pegar aquele prato, né, de picanha, costela, Sim. contrafilé e entende que aquilo, pô, hoje eu tô comendo saudável, né? Sim. E não é isso. Não, e aí Porque ele é muito rico em gordura e... Isso é um outro erro de entendimento, né? A gente usa o termo proteína como sinônimo de carne. Pois é. E carne não é proteína, né? Fala, eu vou lá pegar minha proteína. Eu concordo que você está indo pegar proteína, Sim. mas você não está pegando só proteína. A carne, ela é composta de água, é composta de gordura. A carne tem proteína, mas a carne não é proteína. Tá? Então, você precisa entender quanto que tem de proteína naquela carne. E, de maneira geral, é muito simples. E aí tem um outro equívoco, né? Porque quando você fala a respeito da carne como fonte de proteína, as pessoas tendem a acreditar que 200 gramas de uma carne representa 200 gramas de proteína, né? É. E não é isso. É por causa desse uso como sinônimo, e não são sinônimos, né? Então, de maneira geral... Assim como o ovo, assim como outras fontes Sim. de proteína que tem na composição Proteína. o macronutriente que mais prevalece sendo a proteína, mas carrega ali gordura, água, como você disse, né? Exato. De maneira geral, né, você tem que entender que as carnes, sejam elas brancas ou vermelhas, se você colocar tudo num saco só e você tirar uma média, você vai ter mais ou menos 25% de proteína. Então, se eu estou comendo um bife de 100 gramas, tem 25 gramas de proteína. E aí tem uma relação toda para você chegar. Acho que a gente podia até fazer um episódio para falar sobre isso, né? Porque eu acho esse tema bem interessante. Mas eu quero ainda, antes de encerrar, a gente está já com alguns minutos aí para finalizar esse episódio, o impacto dessa alimentação inadequada no meu dia, né? No meu trabalho, Sim. na produtividade, na minha concentração, na minha criatividade, na minha disposição, como tudo isso, né, se conecta e de alguma maneira é positivo ou negativo, dependendo daquilo que eu escolhi colocar no prato, Sim. na marmita ou no que eu comprei no local onde eu fui buscar comida. Eu acho que entender que nessa nossa rotina, muitas vezes a oferta ou a escolha mais fácil é justamente o contrário do que seria uma opção mais saudável, precisa ser driblada com conhecimento. E mais que isso, acho que com apoio também do ambiente onde você está inserido. Eu acho que esse também é um assunto interessante, porque a gente vê várias iniciativas em empresas que buscam promover hábitos mais saudáveis em relação à alimentação. Você tem, sim, a Machine lá com um monte de salgadinho, você tem lá alguma lojinha embaixo vendendo um bolo, um food truck na chegada, isso em ambientes mais corporativos, de escritórios, etc., né? Mas você vê iniciativas de uma busca por um cardápio mais leve
eu conversando com algumas pessoas, elas me disseram que na empresa onde trabalham, você tem o cardápio que está ali disponível para todos, ou você pode optar pelo cardápio light, que de alguma maneira vai buscar ali entender uma composição, acredito eu. Aí precisaria ver caso a caso para ver se de fato é light, né? Você mesmo disse que muitas vezes você imagina que está comendo algo saudável, mas na verdade não. Mas essas ações são reais e a gente começa a buscar mais exemplos e iniciativas do que tem acontecido para incluir nesses planos em que a gente se envolve dentro de empresas, muitas vezes para promover o tema entre as pessoas, mas também em busca de uma melhor oferta do ambiente, enfim. Eu acho que é interessante conhecer todo esse aspecto que você trouxe e nos direcionar com esse aprendizado a respeito da melhor composição nutricional do prato, ligando tudo isso ao nosso dia, à nossa rotina. Eu sou um cara que passo muito tempo em jejum, por exemplo, e acho que esse é um tema que também a gente pode abordar. Eu, desde criança, não fui acostumado a tomar café da manhã, por exemplo. Então, minha primeira refeição é o almoço. Sim. E aí eu busco fazer um almoço legal. Às vezes eu acho que eu como menos do que eu deveria no almoço, porque eu acabo empurrando essa fome talvez mais para o final do dia. Tomo alguns cafés. No meio do dia, tenho tentado buscar fontes de alimentos mais saudáveis, etc. Mas é inevitável. Ali no meio do dia você ter, trouxeram um bolo. Né? Vamos aqui, você fala assim, olha aquele bolo. Ninguém traz uma picanha, né? Não. Aí você tá com aquele cafezinho na mão, você olha aquele bolo de fubá, você fala, pô, a gente tem esses momentos, né, de buscar o alimento como uma fonte de prazer, e acho que isso cabe dentro de uma rotina, né? Você também não pode, né, aqui me corrija se eu estiver errado, mas se privar totalmente, mas não pode ser a regra, né? Tem que ser a exceção da exceção, assim, porque... O problema é que a gente hoje em dia faz da exceção uma regra. A regra, né? Pois é. Mas aí, mais uma vez, Alex, eu queria promover contigo, com a participação de alguém, enfim, como adequar isso tudo numa rotina de trabalho. Porque, mais uma vez, é simples, né? No começo a gente falou, eu já sei o que eu vou ouvir da nutricionista. Hoje você deu uma aula aqui sobre os conceitos básicos da alimentação. E não é difícil compreender. É fácil compreender. Mas a aplicação é complexa. Driblar a nossa rotina, aquilo que a gente não controla na nossa psique, aquilo que a gente não controla na nossa genética, aquilo que a gente não controla no ambiente onde a gente está inserido, muitas vezes nos empurra para essas escolhas. Sim. E que, de alguma maneira, a hora que você viu, você falou, pô, comi. Você só vai conseguir mudar isso daí se você, em primeiro lugar, entender o conceito. Sim. E num segundo lugar... O impacto dele, né, negativamente em mim. E no segundo lugar, mais importante, se você realmente, depois de ter compreendido como que funciona, se você, na sua balancinha pessoal, entender que faz sentido para você. E o que isso vai me trazer de benefícios e tempo e longevidade, enfim. Porque assim, eu acho que a grande sacanagem que ocorre hoje com a alimentação é que a informação não foi trazida de forma completa. Então, tem muitas pessoas tomando algumas decisões que vão impactar muito a vida delas sem ter todas as informações, achando que estão fazendo certo. Isso é uma sacanagem. Sim, entendeu? mas tem muita informação confusa. Para nós, que não somos da área da saúde... E às vezes é proposital essa informação você tá confusa. Lá, come ovo. Não come ovo, não tome café. Você quer ver uma informação confusa? Tem muita gente hoje em dia que sabe que o carboidrato refinado não é benéfico, pelo contrário, pode trazer uma série de malefícios, principalmente para quem já tem uma resistência insulínica, que seria um pré-diabetes ou para um diabético, etc. Aí você vai lá, você pega um suco e tem lá assim, um suco integral, sem adição de açúcares. Aí você olha lá... Beleza, você fala, pô, não tem açúcar. É legal. É isso que eu vou tomar. Sim. Eu preciso, né? Eu preciso tomar um suquinho, isso aqui é gostoso, eu vou tomar. Você pega lá um suco de uva integral. Realmente, ninguém foi lá e adicionou açúcar. Só que você concorda que aquele suco é extremamente doce? Ele já é super, hiper, mega doce. Ele vem de uma fruta hiper doce.
Não é para você ficar tomando um copo inteiro. Um copo de suco de uva equivale a não sei quantos cachos, coisa que você nunca comeria. E você acabou de ingerir lá seus 5 cachos de uva, né, numa golada só. Se bobear, você toma o litro inteiro. E eu acho que aí é um outro tema para a gente trazer, que são esses alimentos tidos como saudáveis, Sim. as barrinhas de proteína da Nem vida. me comece a falar sobre a tapioca, meu amigo. Tapioca, Nossa então. Você Senhora, tem aí uma finar série finar da feira, isso de aí. alimentos que te induzem a comprar achando que você vai se alimentar de maneira adequada. E a hora que você vê a composição, você fala, que é isso, hein? Pois é. Já foi. Vamos falar Mas, sobre cara, isso já próximo? foi também um pod de hoje. Já. Legal. Queria Viu? agradecer pela aula. Acho que foi muito bacana esses conceitos que você trouxe. E com certeza a gente deixa aqui uma série de possíveis outros assuntos que nós vamos buscar trazer e cada vez mais gerar conhecimento para que as pessoas possam tomar as suas decisões, certo, Alexander? Maravilha. Então, obrigado para você que nos acompanhou até agora e no próximo episódio a gente volta, acho que falando de alimentação também, que acho que Segunda tem mais... parte da Segunda série. parte, alimentação, parte 2. 2. Aqui não pode. Valeu! Valeu.